Muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Breakfast News. Destacando Corinthians, Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro e muito mais. Então, venha conosco. Hoje é terça-feira, dia 10 de abril de 2018. Mais um dia importante, não só para o futebol brasileiro, mas também para o futebol europeu. Afinal de contas, hoje tem Champions League e logo mais às 15h40 você vai se ligar no plantão da Champions com tudo sobre Roma e Barcelona e o grande clássico inglês entre Manchester City e Liverpool. Será que o time do Guardiola vai conseguir, reverter um placar de 3-0? Tomou realmente uma pancada no primeiro jogo lá em Anfield e agora vai ter que reverter essa história. Você acompanha tudo no plantão da Champions hoje a partir das 15h40. Mas vamos falar do futebol brasileiro. Ontem, na festa de premiação do Campeonato Paulista, o Palmeiras não compareceu, já se sabia, o presidente do clube havia dito que não iria participar da festa devido aos acontecimentos do último domingo, O Palmeiras se disse prejudicado pela arbitragem e, portanto, acabou boicotando o evento e ainda fez algumas exigências, para a Federação Paulista de Futebol, para poder reatar o vínculo, porque o Palmeiras rompeu com a federação, diz que tem provas de que houve interferência externa no jogo de domingo contra o Corinthians, em que o Verdão tinha tudo para ser campeão e acabou não conseguindo na sua arena. E o Palmeiras, entre outras coisas, exige a implantação do árbitro de vídeo para todas as partidas do Campeonato Paulista. Eu também concordo. E se houvesse o árbitro de vídeo no domingo, ficaria claro que o pênalti sobre o Dudu não aconteceu, entre outras coisas, O Palmeiras, que teve vários jogadores na seleção do campeonato, mesmo assim, eu repito, não compareceu à cerimônia de premiação, foram 8 jogadores do Palmeiras na lista dos principais do Campeonato Paulista, e a seleção do campeonato ficou assim, Jailson, goleiro do Palmeiras, Marcos Rocha, Antônio Carlos, até tudo do Palmeiras, e Balbuena, do Corinthians, lateral esquerdo Vitor Luiz, do Palmeiras, no meio de campo Felipe Melo, do Verdão, Lucas Lima, do Verdão, e Rodriguinho, do Corinthians, na frente Dudu, do Palmeiras, o Gabigol, o único jogador do Santos, e o Borja, também do Palmeiras. O craque do campeonato foi o Jailson, o artilheiro foi o Borja, a revelação foi o Rodrigo, o garoto do Santos, que fez algumas partidas boas, não chegou a brilhar intensamente, mas fez algumas partidas boas. O craque do interior foi o Bruno Moraes, do Botafogo, de Ribeirão Preto, e o melhor árbitro, o Flávio Rodrigues Guerra. Portanto, esta foi a seleção do Campeonato Paulista. E ontem, durante a festa, a premiação, aquela coisa toda, o Balbuena deu uma entrevista ao canal Sport TV e falou sobre a sua situação em relação à renovação com o Corinthians, o que vem gerando muita expectativa se o Balbuena irá ou não renovar com o Timão. É que tem muitas questões que são complexas, não é bem simples também, como o pessoal acha, mas acho que está tudo bem encaminhado. Meus empresários, tanto eu como meus empresários, a gente tem a boa vontade, o Corinthians também. Eu estou muito tranquilo, eu sei que as coisas que se estão falando tá tudo bem encaminhado e a gente acha que em qualquer momento a gente pode ter surpresa. Perfeitamente. Portanto, o Balbuena, se bem que essa história de que está bem encaminhado, eu estou ouvindo faz tempo, faz tempo que o Balbuena está dizendo que está bem encaminhado, aquela coisa toda, e a renovação nunca acontece. De qualquer maneira, vamos aguardar o que vai acontecer na sequência. Amanhã tem Palmeiras pela Libertadores da América, o Verdão em campo diante do Boca, jogo difícil, vale a liderança do grupo.
O Palmeiras tem 6 pontos ganhos, o Boca tem 4, portanto, é um jogo importante. E ontem, na reapresentação, os titulares foram poupados, né? Somente a partir de hoje, o Roger deve trabalhar o time para enfrentar o Boca. A equipe deve ter basicamente a mesma formação que iniciou o jogo de domingo contra o Corinthians na decisão do Campeonato Paulista. E, evidentemente, o Palmeiras sabe da importância do jogo, até porque tem a volta, né? Lá em La Bombonera ainda é a fase de grupos, mas estamos no último jogo, na última rodada, né, da primeira parte da fase de grupos, então é importantíssimo para o Palmeiras. Se vencer vai ser espetacular, mas pelo menos não perder, né, para que não perca a liderança. Todo mundo sabe que quem fica em segundo lugar na fase seguinte acaba decidindo fora de casa. E em termos de Libertadores, é importante você decidir em casa, né, com o apoio do seu torcedor. De qualquer maneira, o Palmeiras vai forte, né? A gente espera isso, que o Palmeiras tenha superado, não é fácil, né, a perda do título para o Corinthians, mas é preciso, é um grupo experiente, com jogadores importantes, e tem que realmente se impor amanhã diante do Boca, jogando na sua arena, na sua casa, que com certeza terá a presença de muitos torcedores para incentivar o Verdão. E nessa semana também tem o início da Copa Sul-Americana, com clubes brasileiros participando, né? Na quinta-feira, por exemplo, o São Paulo vai jogar contra o Rosário Central na Argentina. É uma partida difícil, né, no Gigante de Arruito. Vai ser realmente um jogo duro para o São Paulo. E vai ser no mesmo estádio em que o São Paulo disputou a primeira partida final da Libertadores contra o Newell's Old Boys em 92, quando o Tricolor ganhou o seu primeiro título da Libertadores. Como o campo do Newell's não tem a capacidade suficiente, pelo menos naquela época, né, não tinha, para acolher, para receber uma grande final de Libertadores, então ele teve que jogar no campo do rival, no Gigante de Arruito. E é um estádio que é maior que o do Newell's, mas é um verdadeiro caldeirão, né? A pressão é muito grande, e quem falou sobre o estádio, sobre essa pressão, foi o colombiano Trellis, atacante do São Paulo. Conheço o estádio, já falei com muitos companheiros meus que não jogam lá, da pressão que botar a torcida deles, que é forte. É um estádio lindo, mas acho que o jogador que joga no São Paulo tem que se acostumar com isso, já que jogar no estádio nosso também tem muito torcedor. Quando a gente joga fora aqui no Brasil, isso é normal, então acho que não botar pressão extra, acho que é um compromisso muito grande e a gente tem que assumir dessa maneira. O Trellis é um campo lindo, é bonito mesmo, mas realmente é uma panela de pressão. São Paulo vai ter que controlar os nervos aí, manter bem o equilíbrio para não ser surpreendido, né? O jogo vai ser na quinta-feira, às 9h30 da noite, e talvez o Aguirre volte com aquele esquema de 3 zagueiros, partida fora de casa. É um sistema que ele quer implantar, né? E principalmente nesse tipo de jogo, em que o São Paulo deverá ser pressionado, até porque a partida da volta está marcada para o Morumbi, e evidentemente o Rosário vai tentar fazer o resultado logo nesse primeiro jogo, porque na Sul-Americana todos os jogos são mata-mata, né? Todas as fases. Não é como na Libertadores, que você tem a fase de grupos, tal, para depois chegar no mata-mata. Na Sul-Americana não é assim, desde a primeira rodada é mata-mata, então o São Paulo vai ter que jogar muita bola para sair de lá com um bom resultado. Outro representante brasileiro nessa competição, né, na Sul-Americana, é o Atlético Mineiro, e o Atlético também vai jogar na Argentina contra o time do Papa, o São Lourenço. O jogo vai acontecer amanhã, às 7h15 da noite, lá no estádio Nuevo Gasômetro, né, na cidade de Buenos Aires. E quem falou sobre esta partida foi o goleiro Vitor. O Vitor, que foi campeão da Libertadores, já tem algumas competições internacionais disputadas, né, com a camisa do Atlético. E ele falou da importância dele, o que ele pode passar para o grupo do Atlético com toda essa experiência internacional que ele tem. O que eu posso agregar, na verdade, é tentar passar um pouco da experiência, as situações que a gente viveu, a maneira que é jogado esse tipo de jogo, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Às vezes são jogos mais físicos, mais
mais pegados, às vezes um pouco mais de contato. Então, passar toda essa vivência que a gente tem, né, de 5 Libertadores seguidos, então já tem uma certa experiência para poder passar algumas situações aí para a rapaziada. Mas todo mundo já tem também uma certa rodagem aqui, uma certa experiência, sabe a dificuldade que a gente vai encontrar lá. Esse é o Vitor, goleiro do Galo, que já está em Buenos Aires para o jogo de amanhã. E o Atlético, a exemplo do Palmeiras, também vai ter que superar aí o drama de ter perdido a final, né, do Campeonato Estadual para o principal rival, quando tinha uma vantagem, né? O Palmeiras tinha vantagem de 1-0, estava jogando em casa e acabou perdendo o jogo e perdeu também nos pênaltis. O Galo tinha uma vantagem de poder perder por 1 gol, não estava em casa, porque o mando era do Cruzeiro. Em Minas, 90% da torcida é do mandante, 10% do visitante. Lá não tem torcida única, pelo menos por enquanto, né? Em breve, com certeza, vai chegar por lá também. Então o Atlético estava jogando, entre aspas, fora de casa, mas perdeu um título que parecia ganho, né? Então o Atlético também tem que juntar os cacos aí, virar a chave para poder fazer uma boa estreia na Sul-Americana. Outros representantes do Brasil que vão jogar pela Sul-Americana: o Bahia joga contra o Blooming na Bolívia amanhã, às 21h45. Amanhã também, no Rio de Janeiro, tem Fluminense Nacional Potosí, outra equipe da Bolívia. O Atlético Paranaense recebe o Newell's Old Boys na Arena da Baixada na quinta-feira, às 7h15. No mesmo horário, no mesmo dia, o Botafogo joga no Chile contra o Audax Italiano. Vamos falar agora do Flamengo, né? O Mengão que queria o Renato Gaúcho acabou dizendo não, né, para o Flamengo, e por enquanto o Flamengo tentou Abel Braga também, fez uma consulta, o Abelão vai continuar no Fluminense e por isso o Maurício Barbieri vai continuando aí, né? Começou como interino. Sábado passado, o Flamengo fez um amistoso contra o Atlético Goianiense, lá em Goiânia, né? E ganhou, né, 3-1, tal, foi uma boa exibição do Flamengo. E o Cuéllar falou sobre a presença do Maurício Barbieri, né? Primeiro falou sobre o que ele acha que o Maurício vai enfrentar no comando técnico do Flamengo, se continuar, e o que mudou, né? Qual a diferença básica dele para o Paulo César Carpegiani. Quem trabalha no Flamengo sabe que vai trabalhar sobre pressão no dia a dia. Eu acho o Barbieri um treinador maravilhoso, tem muito boas ideias para nós, dá ferramentas para a gente plantar dentro do campo. Se ele está cá no Flamengo é porque tem qualidade para ser treinador do Flamengo, e eu acho que para a gente ele demonstrou numa semana e pouco que a ideia vai junto com a ideia do Flamengo, que é jogar bom futebol. Propôs o jogo e a ideia dele é muito, muito bem clara e obviamente aceitada por nós, e se ele ficar a gente vai trabalhar para dar continuidade ao trabalho dele. Uma diferença que eu posso falar é essa, tá treinando muito para a gente chegar com mais homens na área. Bom, quando ele fala que uma diferença é chegar com mais homens na área, é porque ele foi questionado sobre a diferença básica do Barbieri com o Paulo César Carpegiani, né? E o Cuéllar falou que o Carpegiani gostava dos meias jogando um pouco mais atrás, vindo de trás, né, do meio e tal, carregando a bola, e que o Barbieri gosta dos meias mais próximos da área, né? Não só atacando a saída de bola adversária, mas também quando tem a posse de bola, jogando mais próximo da área. Ele disse que é uma diferença básica aí entre o Barbieri e o Carpegiani. Falou também que o Barbieri gosta do time em cima, né? Essa história de propor o jogo na linguagem atual, é quando o time vai para cima, não fica só tocando bola de lado. Lembrando que o Flamengo vai fazer a sua estreia no Campeonato Brasileiro, sábado, 19h, contra o Vitória, em Salvador. Aliás, vamos aproveitar aqui, passar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo de abertura será sábado, às 16 horas,
entre Cruzeiro e Grêmio, um grande clássico do futebol do Brasil, duas equipes campeoníssimas, né? O campeão mineiro contra o campeão gaúcho, Vitória e Flamengo às 7 da noite no Barradão, às 9 da noite o Santos recebe o Ceará, esses jogos todos no sábado. No domingo, às 11 da manhã, América Mineiro e Sport, Internacional de volta à Série A, recebe o Bahia lá no Beira-Rio, aí já é o jogo das 4 da tarde, no mesmo horário, Corinthians e Fluminense na Arena do Corinthians, o Corinthians curiosamente vai estrear contra o Fluminense, né? E no ano passado, a confirmação do 7º título brasileiro do Corinthians foi exatamente no jogo contra o Fluminense, também na Arena Corintiana. No Rio de Janeiro tem Vasco da Gama e Atlético Mineiro, todos esses jogos às 4 da tarde. Aí às 7 da noite, o Furacão, o Atlético Paranaense, recebe a Chapecoense na Arena, e na segunda-feira, 2 jogos às 8 da noite. O São Paulo recebendo o Paraná no Morumbi, o Paraná também de volta à primeira divisão depois de muitos anos, né? E no Rio de Janeiro um grande jogo aqui entre Botafogo e Palmeiras, os 2 jogos segunda às 8 da noite, e você também vai acompanhar o Campeonato Brasileiro aqui na Rádio Futebol Clube. Muito bem, eu lembro que logo mais a partir das 15 horas e 40 minutos tem o plantão da Champions aqui na Rádio Futebol Clube. Você vai se ligar em tudo que acontece nos jogos entre Roma e Barcelona, Manchester City e Liverpool, no momento em que os jogos acontecem, com muita opinião, muita informação, muitos detalhes, muitas curiosidades, e vai saber a cada gol, né? Cada vez que acontecer um gol, você vai saber imediatamente aqui na Rádio Futebol Clube. Portanto, venha conosco hoje a partir das 15 horas e 40 minutos. Você que é apaixonado por esportes, né? Já sabe, se você não conseguiu acompanhar o Breakfast News desde o início e quer ouvir o programa todo, a nossa programação fica todinha em podcast. Então você pode ouvir na hora que você quiser, quando você quiser. É só acessar radiofutebolclube.com.br. Você nos ouve pelo celular, pelo tablet, pelo computador, nas redes sociais. Mande a sua mensagem, curta a nossa página no Facebook através do @RádioFutebolC, @RádioFutebolC. Facebook, Twitter e Instagram. Grande abraço, a qualquer momento na nossa programação tem o Click Time, atualizando as informações do esporte, e eu repito, logo mais, 15h40, venha conosco no plantão da Champions. Rádio Futebol Clube, somos apaixonados por esportes.